Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para dar continuidade à série dos 25 segredos da luta espiritual que Jesus revelou a Santa Faustina. Hoje iremos refletir sobre o 11º segredo, que diz assim: observa a regra o mais fielmente possível. Aqui, Jesus se refere a uma regra de ordem religiosa. Santa Faustina era uma freira, uma religiosa. Mas, porém, todos nós já fizemos algum tipo de voto ou promessa diante de Deus e da igreja. E precisamos ser fiéis a isso. Promessas batismais, votos matrimoniais. Satanás nos tenta para nos levar à infidelidade a esses votos, à anarquia e à desobediência. A fidelidade é uma arma para a vitória. Nosso amor por Jesus não é feito só de palavras, porque exige obediência aos mandamentos de Deus. E obediência é uma decisão acompanhada por um conjunto permanente de atitudes. Então, é as nossas atitudes que determina o amor e a obediência que temos a Deus. É impossível amar a Deus e ser desobediente às suas regras. E a regra fundamental, universal de Deus, do reino de Deus, é o amor. A maior prova do amor a Jesus passa pela obediência. Não a obediência cega, mas sim a obediência iluminada pela fé nas palavras e obras do Mestre. Jesus inspira e fundamenta nossas ações e nosso modo de viver. Seu exemplo de amor e de misericórdia nos arrasta para a contemplação da beleza da vida e a certeza da vida na eternidade com Deus. Observar e obedecer suas palavras é seguir o caminho, ao longo do qual se dá o encontro com o Pai, na vivência e na partilha com os irmãos, na fraternidade e da solidariedade com os excluídos e oprimidos de nossa sociedade. No seu amor, nos tornamos sacramentos de vida, sinais visíveis de sua presença entre nós. Aí brota a nossa responsabilidade de cristão. Somos sinais vivos da presença de Deus. Então, a obediência à sua regra é fundamental para que as pessoas reconheçam a presença de Deus através dos nossos atos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Da forma como nos colocamos em missão, na forma como respondemos às missões que Deus constantemente nos confia. Durante a nossa vida são diversas missões que Deus nos confia dia a dia. Sempre tem alguém esperando por nós. Sempre tem alguém esperando uma palavra de conforto, esperando uma palavra que possa direcionar a sua vida. Obedecer a Deus é obedecer ao chamado para o qual fomos chamados. É obedecer à missão para a qual fomos convocadas. Então, a obediência a Deus deve partir da liberdade, porque o amor é livre. O amor não aprisiona ninguém. Se eu quero servir a Deus, eu quero servir de livre e espontânea vontade, porque é assim que Deus nos deixa livres, através do livre-arbítrio. Uma das maiores provas do amor de Deus para com o homem é exatamente o livre-arbítrio. Somos livres para amar, somos livres para obedecer às regras. Então, o verdadeiro amor, a verdadeira obediência é aquela que parte da liberdade. Por exemplo, uma pessoa pode ir todos os domingos para a missa e simplesmente por preceito.
não ir de livre e espontânea vontade, não ir pela necessidade de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com Deus e com a comunidade. Então, há uma diferença entre preceito e amor, porque o verdadeiro preceito é aquele que brota do amor, da minha necessidade de comunhão com Deus, da minha necessidade de dizer sim ao chamado de Deus, de dizer sim à missão que Deus nos confiou. Então, pela palavra, todos nós somos orientados para participar da vida do único e verdadeiro Deus, com a intensidade e o amor com que Jesus participou da sua divina missão aqui na Terra. Obedecer à regra para nós é obedecer a Jesus, lendo os seus mandamentos e os colocando em prática. Obedecer a Jesus é aceitar totalmente seu modo de vida como o nosso modo de vida. Então, só então poderemos experimentar como o jugo é suave e como o fardo é leve. Então, o amor tem esse poder de tornar leve todos os fardos da nossa vida. Porque amando, nós compartilhamos, nós nos confraternizamos, nos unimos às dores uns dos outros e o nosso fardo se torna leve, porque nosso fardo quem carrega é o próprio Cristo. Obedecer à regra para nós é amar Jesus, amando as pessoas que Ele colocou, que Deus colocou na nossa vida, as boas e as más, principalmente onde há maior desafio, que é amar as pessoas que para nós são mais, que nos causaram tristeza, que nos causaram danos, e aqueles que não fazem parte da nossa família, com os quais vamos nos encontrando ao longo da nossa vida. Amar o outro é amar os que fazem parte da nossa igreja, da nossa vida, da nossa história. Mesmo aqueles que não nos parecem simpáticos e aqueles que, segundo a nossa avaliação, sequer dão um bom testemunho de cristão. E também aqueles que não fazem parte da nossa igreja, não creem como nós e até mesmo não creem. E isto que ele pede aos seus amigos, queremos mesmo ser amigos de Deus? Se quisermos ser amigos de Deus, temos que ser discípulo do seu Filho, porque Jesus foi a personificação do amor, da regra do amor, daquela que determina a obediência, daquela que determina os sacrifícios necessários para ofertar a nossa vida pelo outro. A obediência que vem do nosso amor resposta a Deus não nos despersonifica. Pelo contrário, ela nos realiza. Ela não nos paralisa, ela nos dinamiza. E a obediência que vem do reconhecimento da sabedoria, soberania e misericórdia de Deus não nos torna pessoas idiotas, não. Pelo contrário, ela nos automatiza. Ela nos revela a nossa verdadeira missão, o verdadeiro sentido da nossa vida, que é ser instrumento do amor. Então, a regra universal é a regra do amor. Seja na ordem religiosa, seja na ordem matrimonial, seja nos votos batismais, seja nas missões que o Senhor nos confia, é o amor. É o amor que determina se vamos ser obedientes ou não à palavra de Deus. E os mandamentos de Deus são claros, eles são guiados pelo amor. Então, para que sejamos verdadeiramente obedientes a Deus, precisamos ser livres. Precisamos
ter o coração livre de amarras, de vícios, de desobediência, de rancor. Acolher o amor e permitir que o amor nos guie para o caminho do Senhor, para o caminho daquele que foi o próprio amor, Jesus. Então tudo nos aponta para o amor. Esses 25 segredos nos apontam para o amor e é um caminho de santidade. Então, que este segredo, observe a regra o mais fielmente possível, nos faça refletir como estamos observando os mandamentos de Deus. Façamos uma reflexão sobre cada mandamento de Deus, para observar se estamos obedecendo ou desobedecendo a Deus. Façamos uma reflexão diante das missões que Deus nos coloca, das prioridades que damos a ela. Será que nós estamos servindo a Deus com amor? Porque o amor prioriza. Deus deve ser prioridade na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Tudo por Deus. Tudo dele, para ele e com ele. Assim seremos obedientes à regra. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse segredo é que diz assim, o mais fielmente possível. E aí é que está a grandiosidade do amor de Deus. O mais fielmente possível à nossa condição humana. Porque Deus reconhece que nós somos falhos e humanos. Somos limitados como humanos. E o nosso desafio é viver obedientes à sua palavra. Mas ele sabe que nem sempre é possível. E aí reside a sua misericórdia. Quando encontramos a misericórdia de Deus, nós percebemos mais as nossas misérias. Percebemos mais que somos limitados. Porque Deus, Ele nos ama de tal forma que nos deixa livres. Porque sabe que nem todas as atitudes da nossa vida dependem do nosso jeito de pensar. Depende de toda uma situação, de todo um enredo e da forma como vamos nos posicionar diante daquele enredo que a vida nos apresenta. Que sejamos obedientes, que tenhamos amor a Deus através de atos concretos, através da obediência dos seus mandamentos e do seu amor. Amando a Deus, possamos amar os irmãos. Amando a Deus, possamos ser instrumentos desse amor para os irmãos. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos proporcione essa graça da obediência aos seus mandamentos. Até o próximo capítulo.